Na parte também de proventos, temos o JCP, Juros sobre o Capital Próprio, que de forma semelhante aos dividendos é uma alternativa de remuneração aos acionistas. O que difere então ele dos dividendos? Os JCP são pagos antes da apuração do lucro líquido da empresa e é considerado como uma despesa financeira, ou seja, reduz a base tributável da empresa, tanto do IRPJ como do CSLL. Para a empresa, é mais vantajoso distribuir JCP ao invés de dividendos. Basicamente, para o acionista, já vamos entrar no quesito de imposto de renda, que vai diferenciar um pouquinho, mas em prática, lá no resultado final, é como se fosse a mesma coisa. Mas para a empresa, o JCP tende a ser muito atrativo, visto que ela vai descontar esse valor pago da sua base tributável. Como citado, o JCP ele tem uma diferença na questão do imposto de renda. Ele tem um IR de 15% retido na fonte. Basicamente, para o investidor não vai mudar nada, porque esse valor já vai chegar na sua conta descontado do IR. Mas o valor que a empresa divulga que vai pagar do JCP vai ter a incidência ainda dessa alíquota. Então, ela tem essa pequena diferença que, lá no final das contas, o valor que vai entrar na conta propriamente do investidor vai ser um pouquinho menor comparado se fosse o mesmo valor em dividendos. E vale destacar, que eu até não coloquei nos slides, mas aí o pessoal pode me perguntar, tá, mas então para a empresa não é viável distribuir somente JCP, visto que ela diminui a renda tributável? Em tese, sim. Porém, o JCP ele tem uma regra que a empresa pode distribuir no máximo 50% do lucro auferido no exercício. Então, tem uma regrinha um pouquinho chata lá, que até não vou aprofundar muito, mas ele é limitado ao valor referente aos exercícios anteriores. Hoje temos a famosa Datacom. O que seria a Datacom? É a data limite que o investidor deve possuir a ação para garantir o pagamento do provento divulgado. Uma dúvida que muitas pessoas me perguntam: o Banco do Brasil divulgou que vai pagar R$ 1 de dividendo por ação. Como eu faço para receber essa ação? Eu tenho que comprar essa ação hoje, tenho que comprar amanhã? Como que funciona? Quando a empresa divulga que vai pagar proventos, ela divulga também a data com, ou seja, a data limite que você tem que ter essa ação no seu portfólio, na sua carteira, para que você tenha direito a receber esse provento. Exemplo: Banco do Brasil vai pagar R$ 1 e a data com é dia 15. Ou seja, você tem até o dia 15 para comprar essa ação. No final do dia 15, você teve ação? Ok, você tem direito a receber o dividendo, o provento divulgado. Não teve essa ação nesse dia? Não recebe o dividendo. A data com seria essa data limite. Nesse exemplo, seria o dia 15. A data X é o dia seguinte à data com. É o dia que a ação já é negociada com o valor descontado. Nesse mesmo exemplo, no dia 16 seria a data ex-dividendo, que a gente chama, a data ex-dividendo, que alguns costumam chamar. Então, tive ação no dia 15, fechou, vou receber o dividendo. No dia 16, o dia já vai iniciar com a ação sendo negociada com R$ 1 a menos. Nesse exemplo, ela vai divulgar R$ 1, então no dia seguinte ela já começa o dia negociado com esse valor descontado do valor da ação. E a data de pagamento é a data efetiva que o investidor ele vai receber esse provento divulgado. Então é muito importante não somente a gente olhar o valor que a empresa vai pagar, mas estar de olho na data com. Muita gente às vezes se preocupa em saber se vale a pena comprar ação para receber o dividendo. Se você quer comprar ação para vender no dia seguinte, não vale a pena, porque no dia seguinte a ação ela vai ser negociada com o valor do desconto do provento anunciado. Realmente, se você quer receber, só tenha em mente que você tem que ter a ação até o limite da data com. Pode comprar no mesmo dia, mas você tem que terminar o dia com essa ação em carteira para ter direito ao recebimento na data de pagamento. Como que funciona então o cenário econômico nas ações? O que pode interferir? Uma das primeiras coisas que pode afetar de forma séria é a inflação, podendo pressionar os custos e impactar o lucro das empresas. Claro que quanto maior a inflação, a empresa também tende a aumentar os seus custos. Isso gera lá no final uma diferença de resultado. A não ser que a empresa cresça na mesma proporção que aumentou os custos para manter um lucro compatível, o lucro ele pode sofrer uma interferência baseado aí no aumento de despesas. A taxa Selic, juros altos tornam a renda fixa mais atraente e pode afetar a bolsa, o que acontece hoje principalmente em investidores iniciantes,
que não vai ser o caso de vocês. Vocês, depois desse curso, não vão sofrer mais com isso. O pessoal costuma migrar para bolsa de valores propriamente, para as ações, quando o mercado está subindo. Em um cenário de queda da renda variável, como foi 2024, ninguém quer investir em bolsa de valores. O Ibovespa caiu 11%, o CDB lá do meu banco pagou 12%, pagou 13%. Por que que eu vou investir em ações com um risco muito maior, tendo um retorno negativo, enquanto o CDB com risco quase zero está me pagando 13%? Ok, é uma tese totalmente aceitável, eu também concordo. Mas o que que acontece quando esse cenário se inverte? Quando a renda fixa começa a diminuir a sua rentabilidade, quando o CDB começa a pagar 5, 6%, a renda variável, na maioria dos casos, lá o Ibovespa vai subir 20%, vai subir 30% no ano. E essa pessoa que está na renda fixa está descontente, porque o cenário virou, automaticamente quer entrar na renda variável e subir esses 30% aí de um ano para o outro. Porém, nesse caso, na maioria das vezes, a renda variável já está cara, os ativos já estão precificados. Seria um momento que não vale a pena. Como citado, a taxa Selic ela interfere muito nesse cenário. É muita gente entrando e saindo, tentando buscar a melhor oportunidade de entrar nesse cenário aí de renda variável. E nesse caso, os juros altos tendem a causar um risco negativo nas ações, porque muita gente vende seus ativos, a demanda cai, o preço dos ativos também cai. Fora que taxa Selic para empresas que são alavancadas, ou seja, empresas que possuem dívidas, principalmente indexadas a taxas de juros, tende a ser também mais um ponto de atenção. Por exemplo, uma empresa hoje que tem uma dívida indexada a Selic, em um cenário de Selic a 2%, a empresa está com uma taxa totalmente baixa. Em cenários de Selic a 15%, como é projetado, a empresa ela tem que ter muito mais lucro para vencer pagar esses juros da dívida. Então, tende a não ser sustentável em empresas alavancadas, em empresas que possuem dívidas principalmente indexadas aos juros ou à inflação. Câmbio. Empresas exportadoras se beneficiam com a alta do dólar. Também é algo que recentemente a gente está vivenciando, que é essa volatilidade no preço do dólar. Tem o benefício do aumento do dólar para empresas brasileiras que mandam seu produto lá para fora. Quanto maior o dólar, maior a receita que elas vão receber. Porém, tem o ponto negativo para empresas importadoras. Uma empresa que busca um componente eletrônico lá na China, às vezes ela vai pagar um valor maior para conseguir importar o mesmo equipamento que lá atrás era mais barato. No longo prazo, essa margem de lucro dela tende a ser afetada, visto que o custo dela está sofrendo um desgaste aí da variação cambial. A análise econômica hoje, esses 3 pontos citados são alguns dos principais, mas vale a pena a gente analisar também desde cenários aí propriamente do setor da empresa em que ela está envolvida. Por exemplo, vamos citar o caso das empresas de mineração, a Vale. Ela tem a renda dela, boa parte de vinda da China. Uma guerra que acontece lá pertinho da China, uma fala do governador chinês, lá do presidente da China, tende a afetar a empresa aqui no Brasil. São cenários que no Banco do Brasil, por exemplo, isso não afeta em nada, mas na Vale ela pode sofrer seriamente com isso. Como investidor, tem que estar ciente dos riscos atrelados aos ativos que compõem a nossa carteira. Seja o risco geral, por exemplo, inflação, Selic, câmbio, que tende a afetar grande parte das ações, como também riscos específicos vindos aí do cenário que a empresa está situada. Indicadores a observar. Beleza, entendi as ações, mas o que eu preciso olhar para entender se uma ação está barata, se ela está cara, se ela tem potencial de retorno? O que eu preciso observar? Alguns dos indicadores que quem já investe, creio que já viu falar, mas quem está iniciando, é os primeiros passos para você olhar para uma ação e entender se ela está atrativa para o momento. Nosso PL, que seria o preço sobre lucro, PVP, que seria o preço sobre o valor patrimonial, os dois eles são semelhantes. Preço sobre lucro nada mais é do que o preço da ação sobre o lucro que essa ação traz. Então, nesse caso, quanto menor o número, melhor. Quanto menor o resultado, melhor. Por quê? Quer dizer que o lucro alto e o preço da ação baixo. Vale a pena buscar empresas com PL baixo. É todos os casos? Não. Vamos ver depois um caso prático que nem em todos os PLs baixo quer dizer que é uma empresa sustentável, mas é um indicador ao lado aí dos demais, vale a pena a gente acompanhar. E o preço sobre o valor patrimonial, preço da ação sobre o valor
patrimonial que aquela ação tem. Por exemplo, o preço da ação ele é influenciado sobre a oferta e demanda, a fuga aí de pessoal para renda fixa, como foi citado. O valor patrimonial já é o valor mais específico da empresa como um todo. Então, é o valor lá do patrimônio dela, dos imóveis que ela tem, dos ativos que ela possui. É um valor um pouco mais coerente com a realidade, que não sofre tanta interferência desse cenário de negociação de bolsa de valores. É um bom parâmetro para você entender se esse valor do ativo negociado no mercado está coerente com o valor efetivo que a empresa tem no seu patrimônio. O valor patrimonial, então, como foi citado, é o preço propriamente do patrimônio da empresa. Margem líquida é o quanto a empresa consegue lucrar de margem em determinado ativo. Por exemplo, a empresa X vende um produto com uma margem de 15%. Quer dizer que 15% do valor do produto é receita líquida, vai entrar como lucro para a empresa. Também é um indicador muito importante para a gente entender se a empresa ela tem uma maior escala e às vezes ela vende mais com um lucro menor, ou se a empresa às vezes vende menos, mas possui uma margem líquida maior, então é indicador que também vale a pena a gente ponderar. Dívida líquida, acompanhar a alavancagem da empresa, ver quanto de dívida ela possui. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, quanto que a empresa consegue gerar de retorno sobre o patrimônio líquido dela. A empresa tem um número X de patrimônio e ela consegue gerar com esse patrimônio um ROI de 10%, de 20%. Então, é também uma comparação de retorno sobre o patrimônio próprio da empresa. E o lucro por ação, também é um indicador excelente, que, como o próprio nome já diz, você consegue ponderar quanto de lucro aquela ação vai te gerar por ano, conseguindo, nesse caso, fazer uma projeção. Por exemplo, uma ação vale R$ 10 e ela te gera um lucro por ano de R$ 2. Mais ou menos você consegue projetar que em 5 anos você consegue restabelecer os seus R$ 10 que você investiu no ativo. Então, é uma forma também de você projetar em quanto tempo você consegue recuperar o seu investimento.